Mas o medo que a gente vai falar aqui não é só de agulha e esse medo de encontrar alguma doença. É um outro medo muito grave também, porque às vezes a pessoa vai procurar um médico, aquela pessoa que vai curar ela de algum problema sério, e encontra nesse médico um algoz, como a gente infelizmente viu agora estampado em todas as manchetes de jornal, falando sobre o Dr. Roger Abdelmaci. Porque antigamente o médico era como se fosse alguém da família, uma pessoa de total confiança. Depois de tantos escândalos em consultórios, algumas pessoas evitam ir sozinhas ao médico. Para falar sobre esse medo, a gente recebe o Dr. Alexandre Bess. Ele é psicólogo e também especializado em relacionamentos. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite. Boa tarde a todos. Boa tarde, Adriana. Sobre esse caso do Dr. Abdelmaci, eu já até queria falar uma coisa. Eu acho que as pessoas também ficam muito preocupadas, não sei se o senhor concorda comigo, doutor, com o consultório e não com o médico. Também. Às vezes a aparência do consultório, né? No caso do Abdelmaci, a classe média em peso, a classe média ascendente de São Paulo e tal, frequentava esse médico, achava uma maravilha, endeusava, né? E às vezes o consultório é lindo, mas e o diploma dele? Que faculdade foi? Quem é esse cara? Acho que isso é muito importante também, não é, doutor? Não tenha dúvida, Leão. Quando a gente fala na área da saúde, a ética tem que estar presente em todos os mecanismos, em todos os meios de relacionamentos. Mas na área da saúde, essa ética tem que estar muito mais presente, porque é uma coisa muito séria. Tudo que vocês falaram aqui está correto, o medo da agulha, inclusive, enfim, né? Mas o que ocorre? Quando você vai no consultório, você tem que conhecer, você tem que ter ciência do médico, se esse médico é habilitado ou não. Eu acho que isso muito em cirurgia plástica é uma coisa muito recorrente também. As pessoas não são cirurgiões e fazem cirurgias, né? E o ambiente também do consultório tem que sempre estar limpo, tem que estar organizado, mas quem vai dar o gás necessário, o pulmão desse consultório, é a presença do médico. Então, esse médico ele tem que ser extremamente profissional, capaz, competente e, principalmente, Leão, saber segurar os seus impulsos. Doutor Alexandre, isso que a gente começou a falar sobre da pessoa ir ao consultório com o acompanhante. O que o senhor acha disso? Olha, primeiro, eu acho que é necessário conhecer aonde que você está indo. Se você não conhece... Não seria bom para o médico também? Também. Então, aquele médico competente, profissional, receber uma pessoa com um acompanhante? Olha, um acompanhante da família, seja o marido, seja a mãe, seja o irmão, seja quem for... O senhor veria algum problema para o médico? De jeito nenhum. Ao contrário? Ao contrário. Vai melhorar muito. O médico, se ele tiver alguma tendência essa tendência vai ser bloqueada pela presença, exatamente, pela presença do acompanhante familiar, e a pessoa vai se sentir mais confiante em... Esse caso que aconteceu aqui em São Paulo foi lastimável, porque ele é um médico, eu não conheço pessoalmente, mas é um médico extremamente competente dentro da área médica, né? Não tem uma habilitação específica de julgá-lo, condená-lo ou defendê-lo, mas dentro do ponto de vista da psicologia, o que ocorre? A análise que me parece mais correta, ele era portador de uma psicopatia, ou seja, ele era um psicopata, muito inteligente, porque fez os trabalhos na medicina que fez, foi útil para a medicina dentro até um certo ponto, mas a psicopatia dele, eu entendo que agiu de uma maneira maior na mentalidade dessa pessoa, onde ele provavelmente deve ter escutado dentro dele mesmo vozes, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Dentro da cultura de um psicopata, Leão, tudo que ele fizer, para ele não é errado. Então, ele não faz isso por maldade, mas ele faz isso de acordo com a cultura e a personalidade doentia que ele tem. Inclusive, essa pode ser a tese da defesa, né? Pode ser a tese da defesa, né? Eu não estou acompanhando o caso, acompanhei só pelos jornais, enfim. Mas se ele for um psicopata mesmo, tem testes que podem comprovar isso, não dá para ele fugir de teste. Teste psicológico você não engana, não tem como você enganar teste psicológico, teste projetivo. Uma boa avaliação feita por um bom psicólogo, por um bom psiquiatra, vai mostrar isso, né? E o que ocorre, Rony? Esse cara, uma vez eu li ele falando assim, mas eu sou pai de todas essas crianças. Essa frase, se você for analisá-la psicologicamente, corrobora com isso, né? Então, ele poderia fazer isso sem a intenção de maldade, achando que isso é normal na cultura dele. Porque ali estariam as suas mulheres. Se ele é o pai daquelas crianças, ali estariam suas mulheres. Para um psicopata, veja bem. Só faltou saber se elas queriam que ele fosse o pai das crianças. Não, isso aí é relevante dentro da ótica psicopática. Agora, não, desculpa, eu estava pensando aqui, Adriano, né?
que tão grave quanto esse caso do Dr. Roger Abdelmaci, teve um caso aí recente, e que acho que atingiu várias pessoas e não teve esse destaque na mídia como teve o caso do Dr. Roger, que tem o médico monstro. Até pela presença na mídia que ele tem. Exatamente. Que eu acho que foi o caso da Ritalina, do uso indiscriminado da Ritalina, principalmente por psiquiatras, né? Que a Ritalina pode até ajudar as pessoas, mas começou a usar qualquer criança que tinha um déficit ou era irrequieta na classe, ou qualquer déficit coisa, de atenção. taca a Ritalina nela. Que é Ritalina, chegava no psiquiatra, é um remédio, né, que faz a criança melhorar o déficit de atenção. Né? Só que começaram indiscriminadamente, que a psicóloga deve saber entender melhor isso, né? E começaram nas crianças. Eu acho que antes de começar a prescrever determinadas drogas, a avaliação psicológica correta por um psicólogo infantil e um psiquiatra infantil seria mais precisa antes de você fazer... O senhor não sente que existe um deslumbramento, doutor, com a coisa do psiquiatra, porque o psiquiatra é médico? Assim, e às vezes não passa pelo psicólogo, que é muito mais importante em alguns casos. Eu vou te falar assim, o psiquiatra, o que ele é? O psiquiatra, ele é um médico que fez 6 anos de faculdade e depois ele vai fazer mais 2 anos de psiquiatria numa instituição mental. Sendo que nessa instituição mental ele não vai ter casos de neurose para tratar, que os casos do dia a dia que eu tenho, que você tem, que todo mundo tem, que é ansiedade, insônia, impotência sexual e por aí vai. Ele vai tratar de doenças mentais. É muito bom deixar claro que os distúrbios mentais são diferentes dos distúrbios psicológicos. Então você tem as doenças psicológicas e as doenças psiquiátricas. Então ele sai dessa instituição e o que ele está habilitado? A tratar de psicose, né? E a prescrever. Ele não está habilitado, o psiquiatra não sabe fazer terapia. Exato. Por isso que eu falei que alguns psiquiatras dão o termo de psicoterapeutas depois que fazem algum curso, onde esse curso vai habilitá-los a tratar de um paciente no consultório normal. Visto que os surtos neuróticos são também diferentes dos surtos psicóticos. O surto neurótico você cuida no consultório de psicologia ou de psicanálise, que é o que eu faço. O surto psicótico, o surto psiquiátrico, já vai direto para o hospital psiquiátrico, porque a manifestação é outra, é agressividade, é destruição. Doutor Alexandre, a gente vai precisar ir para um breve intervalo, mas só para encerrar esse raciocínio do doutor Roger, ele sendo psicopata, eu queria a sua avaliação, ele não vai mais poder exercer a medicina. Olha, quem vai habilitar ele poder exercer ou não vai ser os órgãos competentes do CRM, mas eu acho que ele vai ter que realmente passar por um belo tratamento, modificar uma série de coisas. O problema é que a psicopatia ela já está instalada, não há reversão. A controle. No próximo bloco a gente volta com o doutor Alexandre Bez e também com a sua participação e as suas perguntas. A gente tem uma reportagem que a gente fez na rua com perguntas de várias pessoas, como a gente chama aqui na televisão, Um Povo Fala. E no próximo bloco também vai ter a sua participação, nosso telefone 11 2818 4593 para fazer perguntas aqui para o doutor Alexandre Bez, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Obrigada pela sua companhia. Até daqui a pouco.